Boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nos próximos minutos aqui na Vibe Mundial. Sempre um bate-papo gostoso. Segunda-feira é sempre um dia que a gente fica imaginando o que será que tem para começar a semana e tal. Hoje nós vamos falar de temperinhos, de bruxarias. Estou recebendo aqui hoje para esse assunto interessante Amanda Selle. É Selle? Isso. Amanda Selle, a nossa bruxa, culinarista, bióloga, que mais eu posso dizer? Alquimista. Alquimista das ervas. Alquimista das ervas. Vamos entender um pouquinho deste universo que é o do tempero de bruxa. Ela é criadora, além de bruxa, de bióloga, Amanda Selle é criadora do Tempero de Bruxa, que é um projeto multiplataforma sobre a bruxaria de cozinha e a culinária mágica no Brasil, usando todos os nossos ingredientes também característicos, né, da nossa terra. A autora do livro Tempero de Bruxa, que eu tenho aqui para quem está nos acompanhando no YouTube, Tempero de Bruxa, desvendando os mistérios da culinária mágica e também de A Magia dos Banhos de Ervas, que por enquanto está no digital, né? Mas você está preparando um livro físico. Isso mesmo. Por enquanto, o meu livro A Magia dos Banhos de Ervas, ele está disponível só no formato digital, né? No Kindle. Mas eu já fiz o processo de revisar o livro, ampliar. Então, estou fazendo um livro praticamente novo. Inclusive, vai ter várias receitas novas de banhos no livro. E aí, agora, no mês que vem, comecinho de setembro, eu vou lançar ele no formato físico pela primeira vez. Okay. E no digital vai vir essa segunda edição. Então, aí revisada, você vai remodelar ampliada, também. Isso mesmo. O digital, você lança pelo Clube de Autores. Isso. Exatamente. Te apresentei como bióloga. O que veio antes? A biologia ou a bruxaria? Por incrível que pareça, a bruxaria me levou para a biologia. Ah, a curiosidade, a tua conexão, né? Quando você fala de tempero de bruxa, me conta um pouquinho disso. Quando você vai para a culinária da bruxaria, a culinária mágica, você traz muitos elementos da natureza. Então, você é uma pessoa conectada com a nossa terra? Sim. Eu tenho uma conexão muito forte com ervas, plantas, desde que eu era pequena. A minha avó, ela tem uma chácara aqui no interior de São Paulo. É uma cidadezinha do ladinho de Mogi das Cruzes, chama Biritiba Mirim. E desde que eu era pequena, eu ia pra lá, passava os finais de semana, passava as férias, pé na terra, né, mão na horta. Então, minha avó me ensinou a mexer com as primeiras ervas, a preparar as primeiras receitas. E foi uma área que sempre me encantou muito. E tudo muito natural, né? Tudo muito natural. Sem você fugir da terra ou da sujeira. Sim, até muitas pessoas falam, né? Ai, quando você tá ali numa chácara, ai, você tá com a roupa suja de terra. E é uma sabedoria muito que eu aprendi assim, terra não é sujeira, a terra é sagrada, da terra que cresce o alimento que te nutre. Né? Isso é muito especial e eu sempre cresci com isso. E aí, quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, de idade, já era fã daqueles filmes, né? Da magia à sedução, jovens bruxas. E amava. Só que na época, o meu tio, irmão mais novo da minha mãe, ele casou. Hoje em dia, já se separaram, cada um seguiu o seu caminho. Mas ele casou com a minha tia era uma bruxa solitária. E aí, quando eu fui na casa deles, vi o altar, caldeirão, falei, gente, isso existe. Eu tinha 10 anos de idade. E a minha tia, sim, quer conhecer? Então, ela me emprestou os primeiros livros, os primeiros instrumentos. Um tempinho depois, eles acabaram se separando e eu continuei trilhando sozinha na bruxaria. E aí, o que eu mais gostava de dentro da bruxaria era essa parte de ervas. Então, principalmente chás, banhos. E aí, eu fui entrando no universo da culinária. Porque a gente usa muito o poder das ervas e dos alimentos na cozinha. E a gente precisa comer pelo menos 3 vezes por dia. Então, por que não tornar esses momentos mágicos e acessar esse poder da natureza de cura, de transformação nesses momentos? E aí, eu fui estudando cada vez mais as ervas e eu tinha curiosidade não só da parte mágica, mas também medicinal, terapêutica. Porque eu comecei a perceber que as duas estão interligadas. Você não consegue separar. E muitas vezes, elas se conectam de uma maneira incrível. E aí eu decidi estudar biologia na faculdade por conta disso. Não foi culinária. Acabou sendo biologia. E você ficou muito com a área da botânica, então. Isso. Meu TCC, inclusive, né? Conclusão de curso, foi tudo na área da botânica. Olha que interessante isso, né? E como é nosso, né? Porque você com 10 anos já tendo toda essa curiosidade para obter o conhecimento. Com certeza. Quando a gente fala de cura na cozinha,
cura é uma palavra até forte, né? Mas a saúde dentro da cozinha, a gente vai muito para os chás, a gente vai muito para os banhos, né? Até os antigos faziam muito escaldapés, Isso com mesmo. ervas, não é? Só que o simples ato de cozinhar também é alquímico, né? Também é mágico. Muito alquímico. Na verdade, o ato de cozinhar, ele é uma das alquimias mais antigas que tem. Se a gente parar pra pensar, nós somos os únicos seres vivos que cozinhamos. Aham. Mas ninguém cozinha. Todos os animais retiram da natureza aquilo que ela entrega de maneira integral. Eles não Ela come mexem. cru. Ele come cru. É o que está ali disponível. Mas nós aprendemos a usar os 4 elementos para transformar as ervas e os alimentos. Ativar eles, inclusive melhorar a questão do acesso às vitaminas, aos nutrientes. Então, quando a gente cozinha, eles se tornam mais biodisponíveis para a gente absorver. Então, a gente melhorou a nossa capacidade também, a nossa saúde através da cozinha. Uhum. E dentro da cozinha, a gente utiliza os 4 elementos em harmonia. Então, a gente utiliza o poder do fogo para aquecer, para transformar, para ativar. A gente tem, né, o fogo tanto na chama do fogão, quanto no próprio forno, que a gente tem também presente em alguns alimentos que carregam essa energia. Uma pimenta, Uma né? pimenta, por exemplo, né? Um louro, que é uma erva que carrega a energia do fogo. É quente. Que é quente. A própria canela também, que é uma outra especiaria que também carrega esse poder. E hoje já sabemos que esses alimentos que são quentes são termogênicos. Isso. Eles aumentam a temperatura do nosso corpo, aceleram o nosso metabolismo, favorecem a circulação sanguínea. Então, eles têm diversos benefícios ligados a essa energia. A gente também tem o próprio elemento água. Então, presente não só na umidade dos alimentos, né? Dentro das próprias frutas, dos vegetais, das ervas, mas também a água que a gente adiciona nos alimentos. Então, é o poder da água que une todos os sabores e que te entrega algo completamente novo. Uma farinha, né? Um açúcar. Quando você junta com água, pode ser uma massa de uma torta, de um macarrão, de um pão. Tudo vai depender da sua intenção. Uhum. Né? Até quando a gente come uma sopa, você não sente os sabores separados. Não, é tudo junto. Eles Eu ia se falar unem. isso. Do mesmo jeito que a água, ela cozinha os alimentos e os grãos, por exemplo, eles chupam a água, né? Eles pegam aquela água toda para eles e a gente consome isso. Isso. A gente se alimenta disso. Uma sopa, você faz uma mistura. É um caldeirão É um mesmo, caldeirão. né? A própria panela. A maioria das pessoas não pensam muito nisso, mas a origem das nossas panelas estão nos caldeirões. Os antigos caldeirões com 3 pés, eles eram utilizados na Idade Média para cozinhar os alimentos, para ferver a água, para esterilizar, para preparar chás, banhos, até mesmo você preparar um unguento, uma tintura. E caldeirões pequenos eram levados, inclusive, pelas pessoas com comida dentro para o campo, para quando elas iam cuidar das colheitas, porque ele preservava a comida quente por mais tempo. Ele era feito de ferro. Era quase uma marmita, digamos assim. E aí, por incrível que pareça, os caldeirões deram origem às nossas panelas. Então, elas carregam esse mesmo simbolismo ancestral, né? Do ventre da grande mãe que nutre, que alimenta, que transforma. Que é o que a gente pratica na culinária mágica. E que não percebe, né? Você que está aí cozinhando agora, já preparando o seu jantar, você tá fazendo alquimia, você às vezes não percebe isso. Por isso que as nossas intenções também na hora de manipular o alimento também tem poder, né? Com certeza, isso é muito importante. As nossas avós já sabiam disso. Eu tenho certeza que aqui todo mundo que está ouvindo já deve ter levado aquele puxãozinho de orelha de uma avó, de uma bisa, de não encosta na panela se você tá com raiva. Não cozinha quando você tá triste, porque senão estraga, às vezes azeda, né? As nossas avós já tinham essa sabedoria. A nossa energia influencia muito o preparo das comidas, porque os alimentos, ervas, grãos, frutas, legumes, eles têm uma energia deles, própria, que eles carregam, né? Que tem essas propriedades mágicas. Mas eles são grandes receptores de energia. Então, eles são capazes de absorver a energia do ambiente e a energia que a gente passa para esses alimentos, como se fosse uma esponja. Então, se a gente está com uma intenção positiva, vibrando alto, mentalizando aquilo que a gente quer manifestar de bom na nossa vida, eles absorvem essa vibração e, inclusive, eles se ativam, eles se fortalecem. Se a gente está vibrando negativo, você está reclamando do seu chefe, seu dia foi difícil, está reclamando, às vezes, de alguém da família, que causou naquele grupo do WhatsApp da família, você está com raiva, você passa essa energia ruim também, infelizmente, para os alimentos. E aí, ou quando eles absorvem isso, muitas vezes, eles se retraem, eles inativam a magia deles diante de uma energia tão ruim.
Então a gente não tem acesso a todo o poder que eles poderiam dar pra gente. E ainda tem uma carga ruim ali. É por isso que às vezes quando você come uma comida, ela até tava leve, mas sabe aquela sensação ruim às vezes depois? Cabeça Não me fez pesada, bem. não me fez bem, parece que você fica meio empapuçada, aquilo não desce, você às vezes fica com uma enxaqueca chata. Provavelmente você comeu algo que foi encantado, só que de maneira negativa. Alguém que Encanto. é um encanto aquilo. O nosso corpo se abre para receber essa energia no nível físico, mental, emocional, espiritual. Independente do momento, eu posso estar com esta raiva naquele momento de cozinhar, mas se eu agora já começar a pensar, nossa, eu tenho que sair daqui para casa e ainda fazer a janta, ai que droga. Eu já estou alimentando essa negatividade que vai passar para o alimento. Com certeza, inclusive no momento que a gente come. Pior ainda, né? Pior ainda, porque é um momento muito sagrado. Inclusive, várias medicinas, como por exemplo a medicina tradicional chinesa, fala que quando a gente se alimenta, a gente precisa ter atenção plena naquele momento. Senão, a gente tira a energia vital dos nossos órgãos responsáveis pela digestão. E isso não favorece a nossa saúde, traz diversos problemas. E aí, a maioria das pessoas hoje em dia, infelizmente, quando elas estão comendo, elas não reconhecem a sacralidade daquela comida. A energia mágica ali presente, as bênçãos que tem ali. E elas comem, às vezes, mexendo no celular, mexendo no Instagram, ou comem em pé na correria para ir para uma outra reunião, para ir para a faculdade, engole qualquer coisa. É tudo muito rápido. É tudo muito rápido. As pessoas, infelizmente, pensam, às vezes, que cozinhar é uma perca de tempo. Em vez delas perceberem que, na verdade, o ato de cozinhar é um verdadeiro ato mágico e que você investe na sua saúde. Exatamente. E quantas vezes a gente come fora de casa, né? Sim. E a gente não sabe também como foi a energia colocada naquele alimento. Quando a gente para pensar, isso é muito importante. Porque quando você come algo feito por outra pessoa, não é só a energia física que está ali, não são só as vitaminas, os nutrientes daquele alimento. Ali também tem a energia da pessoa que preparou. Então aí a gente começa a pensar bem antes de comer fora de casa. Quem foi que fez aquela comida? Mas dá pra eu fazer, por exemplo, pegar aquele prato antes de começar a comer aquelas loucas, né? Falou assim, um chocurei em cima do prato. Um reiki, né? De repente. Isso. Né? E dá pra fazer isso que eu ia falar. O reiki, por exemplo, o jorei. É fácil, né? O reiki. São caminhos espirituais, né? Não só neles, a gente vê isso em vários outros, que reconhecem isso. Então, essa energia presente ali, que pode não ser positiva, infelizmente, por conta do que aconteceu, mas usam de técnicas para tirar essa carga negativa, para que ali só fique a energia positiva concentrada. E normalmente essas técnicas envolvem algum tipo de imposição de mãos, porque aí você coloca a sua intenção, né? Você se torna um canal para energias positivas ali. E dá pra fazer de uma maneira discreta. Quem nunca passou mal num restaurante? Né? Porque comeu alguma coisa Pode ruim. ser que não, mas eu já passei várias vezes. Aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça chata depois. Mas dá pra você consagrar a comida de um jeitinho muito simples, discreto. Às vezes põe a mão ali do lado do prato, alguns segundinhos e mentaliza. Ou fala que você vai fazer uma prece. Esse alimento, né? Vai me fazer bem. Eu vou tirar o melhor desse prato. Isso. E se você às vezes pensa, nossa, mas alguém vai me achar estranho. Não, todo mundo às vezes reza antes de comer. Se alguém te olhar e falar, olha, eu só vou fazer uma oração, 2 segundinhos. Faz assim, pronto. Acabou. É isso mesmo. Amanda, o que não pode faltar num jardim de bruxa? Ai, ervas mais amadas e queridas num jardim de bruxa. Alecrim. Alecrim. Amo de paixão, porque pra mim alecrim é uma das ervas mais versáteis que tem. Né? Além dele te energizar, te colocar pra cima, trazer alegria, concentração, ele também é maravilhoso pra limpeza e pra proteção. Tá. Então ele é uma erva quase multiuso, assim. Ele né? age dentro do meu organismo também dessa forma. Também dessa forma. As propriedades mágicas que a gente vê do alecrim, ele te ajuda na concentração, né? Ele te traz foco e clareza, ajuda você a direcionar a sua energia para os seus objetivos. Quando você vai do ponto de vista medicinal, ele tem diversos compostos terapêuticos que atuam no nosso cérebro, favorecendo a conexão entre os neurotransmissores, melhorando a circulação sanguínea do nosso cérebro. E já é comprovado, ele melhora a capacidade de raciocínio, ele amplia a nossa memória. Alecrim, gente. É maravilhoso. E é super fácil de ter um pezinho de alecrim. A gente consegue.
né? Manjericão é outra, que eu adoro. Manjericão. Manjericão também é bem fácil de ter em casa, você consegue ter ali numa floreirinha, num vasinho pequenininho. E ele não vai só na pizza ou no molho de tomate, né? Não. Dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar pra muita coisa, assim como o alecrim, né? Não só em receitas culinárias mágicas, mas até mesmo num chá, num banho, num escaldapé, num spray energético, num amuleto. Que legal. A gente consegue trabalhar com essas ervas, né? Eu gosto muito do manjericão, porque ele ajuda a dar uma realinhada nos nossos chakras, nos centros de energia, atrai prosperidade, fartura. Qualquer manjericão. Qualquer tipo de manjericão. O roxo, só pela cor roxa, ele trabalha bastante a questão da espiritualidade. Tá. Porque é uma cor ligada à espiritualidade. Os outros trabalham, por exemplo, fartura, prosperidade, mas nas outras áreas da nossa vida. Tá. E vibração de amor também. O manjericão? Sim, ele é uma das ervas regidas por Vênus. Então, ele trabalha muito bem relacionamentos, mas no sentido de fortalecer as relações e os laços de amor que existem. Entre você e sua entre você e a pessoa que você ama, mas também entre você e a sua família, seu filho, seu irmão, seus amigos. É bom ter em casa. É bom ter em casa. E aí, quando você vai pesquisar, né, o lado bióloga, ele é rico em eugenol, que é uma substância que ele é precursora da serotonina. E a serotonina é o hormônio da felicidade, da alegria, do prazer. Quando a gente tem bastante no organismo, a gente tá feliz, tá alegre com as pessoas. E isso contagia o próximo. Contagia o próximo. Agora, quando isso tá baixo, a gente fica se sentindo abandonado, triste, desolado. E aí o relacionamento não fica bom. A gente começa a brigar, começa a discutir por nada. Então, é isso que eu falo, o lado terapêutico e o lado mágico das ervas, quando a gente começa a estudar elas, eles caminham juntos e é muito gostoso você perceber isso. E isso é importante. No teu livro você traz essas informações? Trago. Nas receitas, assim, uma parte do livro, mais ou menos metade dele, eu falo sobre a cozinha da bruxa. Então, a culinária mágica, como que você torna a sua cozinha um ambiente encantado, né? Os passos que você tem ali para preparar uma comida com intenção, como fortalecer essas energias na sua cozinha. A outra metade do livro são as receitas. Tá. E aí, eu tenho receitas para amor, prosperidade, proteção, força, harmonia. Além das receitas para os 8 sabás da roda do ano das bruxas, né? Que acompanham o ciclo das estações, o ciclo da natureza, da nossa mãe terra. Nas receitas de amor, prosperidade, né? Sempre quando acaba uma receita, eu tenho uma parte que eu dedico a falar da energia, tanto mágica, quanto das propriedades terapêuticas do ingrediente principal daquela receita. Tá. Então, por exemplo, eu tenho um estrogonofe de grão de bico para prosperidade e fartura. No final da receita, eu falo sobre o grão de bico. Deve ser uma delícia, não? Muito gostoso. Vegetarianos Muito devem gostoso. adorar, né? As receitinhas. Todas as receitas do livro são vegetarianas. Tá. Porque eu sou vegetariana. Ok. E algumas são, inclusive, veganas. E aí, quem é vegano consegue adaptar, é bem tranquilo. E quem come carne, dá uma chance, porque são muito gostosas. É, vamos provar novos sabores. Agora, me diz uma coisa. Quando a gente fala dos ingredientes especiais de cada receita, quando a gente fala de bruxaria, de rituais, a gente vai muito pro lado das frutas Isso. e pro lado das ervas. São as mais Mas famosas. você citou agora o grão de bico. Os grãos, em geral, eles são muito propícios, né, para a gente poder, não só como vitaminas, né, para digerir, como para a gente utilizar em rituais, né? Com certeza. A maioria dos ingredientes que a gente tem numa cozinha, eles podem ser usados na prática de rituais, feitiços, magias, né, encantamentos dentro da bruxaria. É só a gente mudar o olhar ali e aprender a como usar. Os grãos, a maioria deles carregam principalmente energias ligadas à prosperidade, fartura, sucesso, abertura de caminhos. Alguns que têm uma cor específica podem trabalhar alguma outra energia junto. Então, por exemplo, o feijão, em geral, trabalha prosperidade, fartura e sucesso. O feijão de cor marrom, como a gente tem o nosso carioquinha aqui, né? A cor marrom é ligada com estrutura, estabilidade, com ganhos financeiros, né? Uma cor material, que ajuda a materializar. Então, ele é um feijão que é bem ligado a essa área. O feijão preto, pela cor preta, ele trabalha o quê? Proteção. Então, ele ajuda a proteger essas questões financeiras de sucesso na sua vida. Então, ele vai trazer essa proteção para essa área específica. Tá. Então, E a forma como eu cozinho também, como eu utilizo até o fogo, ele tem o seu significado, né? Ele tem o seu significado. Quando a gente utiliza a água, a gente utiliza o fogo, o ar através dos aromas. A gente ativa as energias desses grãos e trabalha com elementos diferentes que também vão fortalecer a magia feita.
E aí, não só também nas receitas, né? Que nem você falou, outras preparações. Grãos, por exemplo, são muito utilizados para fazer potes da prosperidade, né? Para fazer magias ligadas à riqueza e sucesso. Acho que alguém aqui já deve ter ganhado, às vezes, uma garrafinha de grãos de alguém. Tá ali enfeitando a cozinha. Milho, linda. arroz, feijão, tudo junto, né? Isso, faz aquelas camadas muito bonitas. Arroz, milho, feijão, lentilha, às vezes um grão de bico, um girassol, né? Tudo muito lindo naquele vidro. Alguns têm até uma folhinha de É louro. verdade. E a pessoa às vezes não tem ideia que aquilo é um verdadeiro amuleto para atrair prosperidade, riqueza e fartura na vida dela. E como usar? Como usar? Quando você cria um pote desses, é importante que ele fique no coração da sua casa. Então, no lugar aonde você considera o verdadeiro coração do seu lar, onde as energias mais pulsam. O coração da casa sempre é o lugar onde a gente mais fica. Se você perceber, sempre tem algum cômodo da sua casa onde parece que a família se concentra, onde as coisas acontecem. Muitas vezes é a cozinha. Né? A cozinha é o coração do lar, porque é da onde sai essa energia de nutrição. Sim. Às vezes, quando você tá numa festa de família, tá todo mundo, passa na cozinha, vê o que tá preparando, conversa lá, e aí anda mais um pouco, volta pra lá. Fora os que já chegam e já vão pra cozinha. Já vão direto. Então, normalmente, esse coração é a cozinha. Mas algumas casas pode ser a sala. Pode. Então, você coloca esse pote nesse lugar que é o coração da sua casa. E aí, todos os dias, quando você olhar pra ele, você mentaliza a energia de fartura e prosperidade entrando na sua vida. Não basta só ter o potinho. Você tem que agradecer pelas bênçãos que você já tem e mentalizar essas bênçãos e essa energia aumentando e fluindo na sua vida. E como que é um potinho do amor? Já um de amor, a gente vai trabalhar ingredientes ligados a essa energia de amor. Então, a gente pode colocar um açúcar, pode ser açúcar demerara, cristal, açúcar refinado Mel? mesmo, um pouco de mel, talvez, canela, que é muito ligado com a energia de atração, de amor, de sedução, rosas vermelhas, um hibisco, que também trabalha essa energia na nossa vida, o manjericão vai ajudar a harmonizar. Agora, para apimentar, uma pimenta rosa. Né? A pimenta rosa traz esse fogo que as pimentas têm, mas bem voltada para essa área do relacionamento. Então, dá aquela... Casais que estão precisando dar uma apimentada na relação. Tá muito na rotina. Interessante, né? Sim. No seu Instagram, no seu site, existem essas receitinhas? Você bate um papo com seus seguidores a respeito? Bastante. No meu site tem vários textos que eu faço com essas receitas. E eu também faço lives no meu canal do YouTube, Instagram, Facebook. Eu faço lives de segunda a sexta-feira. Então, eu tô sempre em contato com o pessoal, trocando Todo dia? ideia. De segunda a sexta. Ok. Lives todos os dias, Ok. pra gente ter uma semana mágica. Ok. As lives de quarta-feira são sobre praticando magia natural. Então, quarta-feira eu literalmente coloco a mão na massa e eu ensino ao vivo algum feitiço, amuleto, banho, ritual. Último sábado, por exemplo, foi... última quarta-feira. Por que eu falei sábado? Não sei. Pensei no sábado, não sei porquê. Na última quarta-feira, eu ensinei a fazer um spray energético para amor e paixão. Então, era exatamente para fortalecer esse sentimento de amor próprio e confiança, mas para apimentar a relação, atrair essa sedução, né? Tudo que a gente precisa. Quando eu falo das estações do ano, da mesma forma que a gente fala da lua, as estações também estão relacionadas às práticas mágicas? Também, dentro da bruxaria, a gente utiliza as estações do ano como um guia. Né? A bruxaria é um caminho que honra as energias da natureza e os seus ciclos. Então, a gente reverencia essas forças, tanto ao nosso redor quanto dentro de nós. A roda do ano que a gente celebra, nada mais é do que 8 datas ligadas às mudanças das estações. Então, a gente se guia por elas para as nossas práticas, rituais, celebrações, conexões com o divino. E até mesmo também preparo de comidas durante a celebração. A gente também pode usar alimentos típicos de cada época. Cada estação tem ervas, frutas, vegetais, grãos que são daquela época, né, que estão em ponto de colheita. Além deles serem mais baratos quando a gente vai na feira, no mercado, eles têm mais vitaminas, mais nutrientes e também mais poder que a gente pode utilizar. Então, cada época você também pode aproveitar um alimento diferente. Deles. Isso. Não é? Você vai lançar o livro A Magia dos Banhos de Ervas agora em setembro. Isso mesmo, vai ser agora em setembro. Tem data já? Você já tem mais ou menos? Tenho já mais ou menos a data. Vai ser no final de semana, do dia 10 e 11 de setembro. Tá. Eu já tenho um evento no dia 11, no domingo, já confirmado. Daqui a pouco eu vou dar... Depois eu dou spoiler pro pessoal. Mas já tenho um evento confirmado onde eu vou dar uma palestra sobre o tema de banhos de ervas. E eu vou fazer uma sessão de autógrafos do livro. Tá.
E aí, dia 10, acho que também tá pra rolar talvez um outro evento. Então, talvez o lançamento vai pegar os 2 dias. Tá, fiquem espertos, Fiquem então, espertos. pros eventos de setembro, que ela vai lançar Isso a magia dos banhos de ervas. Aí são banhos mesmo. Isso mesmo. São banhos mesmo. No livro, eu vou ensinar a como você criar os seus próprios banhos. Né? Porque a maioria das pessoas pega uma receita pronta. Exato. E aí, às vezes, você quer fazer alguma coisa e você não sabe com o que fazer, o que usar. Às vezes, você já tem o material em casa, mas você não sabe. Então, no livro, eu vou ensinar você a criar os seus próprios banhos. Então, você ter essa autonomia, ter essa independência para você usar esse poder da natureza. Mas, também, para quem tá começando, eu vou colocar receitas já prontas no livro que eu criei. Então, com os meus anos de jornada, eu já vou trazer algumas para as pessoas começarem. E aí, depois, elas têm essa autonomia para criarem também os próprios banhos. Fiquem à vontade, é só saber como. É isso aí. Tempero de bruxa tá à venda? Tá, o livro Tempero de Bruxa, que é Desvendando os Mistérios da Culinária, tá à venda no formato físico e digital. Tá. Nos dois. Acabou. O quê? Não, o livro não. O programa. O programa. Uma mensagem, Amanda. Vamos lá. Gente, passou muito rápido. Agradeço demais o amor e o carinho de todos vocês. E eu desejo muito que vocês descubram a verdadeira magia presente no ato de cozinhar. E que através dele vocês se conectem com a natureza e transformem a vida de vocês. Desperte a magia na cozinha. Isso mesmo. Não é? Desperte a magia na sua cozinha. Tempero de Isso. bruxa ensina isso. É para bruxos, para não bruxos, é para todos nós. Com Obrigada, certeza. Amanda. Imagina. Que bate-papo gostoso. Passou muito rápido. Sucesso pra você, minha amiga. Obrigada. E olha que é bom porque você fala rápido. Então a gente não perde tempo, né, ouvinte? Esse programa fica no YouTube da Vibe Mundial FM. Você pode ouvir e ver quantas vezes você quiser. Obrigada, viu? Imagina, Sucesso pra foi uma você. honra. Mundial, você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.